pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Estamos mais uma vez aqui reunidos no grupo de estudo terapêutico Praticadamente. Nós estamos agora fazendo uma live especial de apresentação do nosso novo livro, que nós vamos começar a estudar agora, que foi um livro que feito uma pesquisa no grupo e as pessoas responderam dentro dos livros ali, de opções e tudo mais, foi escolhido o livro Reich, 1980, Trabalho Corporal em Psicoterapia, Fundamentos e Técnicas, do autor José Ângelo Gaiassa. Esse livro é um livro bem interessante e nós vamos começar a ver o porquê que ele é interessante. Todos nós aqui vamos compartilhar aqui um pouquinho para você ter um entendimento e convidar você a participar desse grupo de estudo para ampliar sua mente. E claro, é evidente que eu tenho que começar. Pode passar a tela, ô Andréia? Eu tenho que começar com a imagem de José Ângelo Gaiassa, que acredito que a maioria conheça, e ele inicia o livro com uma frase muito legal, que é essa daí: alguma coisa estranha acontece quando se toca em gente. Experimente. E para vocês entenderem melhor, eu vou passar a palavra para o Irmo Neto, que é uma outra pessoa que vai nos ajudar aí a ampliar esse conhecimento. Irmão, o que você tem a dizer a respeito dessa frase? Eu sou suspeito, né, gente? Eu gosto muito do Gaiassa. O Gaiassa norteia muito o meu trabalho dentro da hipnose não verbal, né? Porque Reich, quando chega no Brasil, os livros deles começam a chegar aqui em 1950, 1950 e pouco. E Gaiassa foi um dos primeiros a ler Reich. E foi um dos primeiros a colocar em prática o que ele aprendeu ali nos livros com Reich, né? E nesse livro aqui, ele é extremamente importante porque ele fala o seguinte: tem uma parte aqui que ele vai falar que ele fala o meu Reich, né? E ele vai falar assim que Reich foi muito importante para ele porque Reich deu autorização em tocar as pessoas. Né? Antigamente não se tocava, imagina, ele era médico, ele era psiquiatra, ele não tocava as pessoas. Né? O psiquiatra, o psicólogo, ele não toca. Ele senta, conversa, a psicanálise também, você senta, conversa, mas você não toca. Né? Então, Reich já tem um diferencial aí de Freud, porque Reich trouxe o corpo para dentro do setting terapêutico. E Reich começa a tocar as pessoas. Reich começa a falar, né, de libido. Reich começa a falar de pulsão sexual, né, de potência orgástica. Imagina, em 1950, Gaiassa começando a falar sobre isso aqui no Brasil. Então ele foi um pioneiro, um desbravador aí das técnicas, né, de vegetoterapia, organoterapia, tudo ligado a Reich, ele devorou. E Gaiassa vai nos dar de presente nesse livro um pouco mais do que Reich deu a ele, né? Reich deu a ele, né, a autorização de tocar. E Gaiassa nos dá autorização nesse livro de tocar e ser tocado, de olhar e ser visto, interagir de modo pleno com o cliente. Então, esse livro é um divisor de águas para muitas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com técnicas mais verbais, né, e seguem aí um padrão da psicanálise mais tradicional, que não tem esse contato com o cliente. E o que mais você encontrou sobre Gaiassa, Lilian? Começamos aí apresentando Gaiassa. Vocês viram no primeiro vídeo aí, na primeira slide, uma capa de um dos livros. Esse livro hoje é um livro que nós não encontramos novo, encontramos usado, né? Esse livro, e temos alguns pedaços dele, você encontra na internet também em PDF, né? E passando o outro slide, nós vamos começar aí a entender a que se refere esse livro, como o Irmo já disse, o Gaiarsa, ele traz nesse livro é,
ele começa a fazer aí uma mudança, né? Porque antigamente a tradição psicanalítica que somente se detinha ao que se ouve, né? Ele passou a observar as pessoas, ele passou a fazer uma leitura do corpo, né? Então ele traz para a gente essa gramática de linguagem gestual e expressividade da personalidade, né? Então esse livro ele é uma panorâmica ampla de estudos que ilustram bem a riqueza conceitual e factual de Reich. E o legal também que uma das maiores virtudes no livro reside na nomenclatura, ou seja, a partir daí você vai começar a perceber as palavras que a gente usa hoje começaram a ser trazidas aí por Reich e por Gaiassa, palavras que na época não eram utilizadas a partir dessa observação. Né? Passando o slide, continuando, inclusive vocês observem as capas que eu estou colocando aí do livro. Essa aí é uma capa de um livro antigo num tom mais escuro, tem num tom mais claro, e tem aquele outro lá no início, que é parecido com o meu, que depois eu vou mostrar para vocês. Continuando o slide, nós vamos falando ainda sobre o livro. Você pode passar, André? Mas esse aí é o livro, gente, a capa que eu falei que eu tenho. Foi bom você ter voltado, André. Essa capa aí é um dos livros que você pode encontrar usado. Então você tem essa capa, tem aquele no tom azul escuro e no tom azul claro. Deixa o André colocar lá para a gente continuar falando do livro. Aí é o azul claro, né? E você vai ver nesse livro que Gaiassa ele não pretende reproduzir Reich, nem resumir ou criticá-lo sistematicamente, mas sim fazer um conjunto com o leitor, uma releitura. Por que uma releitura? Porque se você pegar os livros de Reich mesmo, você vai ver que a linguagem dele e toda a explanação dele é um tanto puxada, para quem não está acostumado, né? Então, Gaiassa ele vem facilitar esse entendimento de Reich, né? Então, ele acabou, inclusive, com essa linguagem mais simples do que a do Reich, ele complementou e ampliou as ideias, né, desse grande psicoterapeuta, né, que traz esse trabalho bem interessante com a sua cultura e a experiência profissional que foi muito vital, de vital importância para o nosso trabalho, inclusive hoje, se você trabalha com a terapia, né? Bem, e quem é José Ângelo Gaiassa? Bem, nascido em São Paulo, Santo André, em 1920. Gente, 1920. Imagina trazer os assuntos que ele trouxe em 1920, se hoje já é polêmico e muito para muitos tabu, né? Então, ele é um brasileiro muito brilhante. Ele é formado em medicina, se especializou em psiquiatria e introduziu o pensamento de William Reich, né, aqui no país. Ele faleceu em 2010, já depois de completar 90 anos, né? Eu, particularmente, eu lembro muito do Gaiassa, assim, com esse chapeuzinho, por isso que eu botei umas fotos aí, tudo ele com chapeuzinho, que é como eu via ele na televisão, que eu acompanhei, não sei se alguns de vocês já acompanharam, no Fantástico. Eu não lembro, mas à noite eu lembro de ver bem as conversas de Gaiassa e surgia sempre uma discussão, vamos dizer assim, em casa, no bom sentido, dos assuntos que ele trazia, né? E então o nosso grupo de estudo vai trazer esse livro, né, com todo esse conceito antigo e, no entanto, muito novo, né, que vai nos ajudar na terapia. E como é que nós vamos fazer esse estudo? Andréia, pode passar mais uma vez, por favor? Nós vamos fazer esse estudo da seguinte forma: vai ser naquele sistema de roda de conversa e o que a gente chama de open space. Open space é a gente trazer a abordagem de acordo com a necessidade do assunto dentro do que nós estamos estudando, para melhor esclarecimento de todos que estão ali. E, claro, sempre tem uma terapia, uma abordagem que para uns é diferente, e nós vamos fazer ali uma troca de conhecimento, porque afinal de contas participam vários terapeutas, e também prática, para os que quiserem, a gente tem a possibilidade de fazer a prática, né? E, continuando aí, gente, minha internet deu problema, então me desculpe, porque meu slide começou a ficar capenga, porque comecei a ficar sem internet. E continuando, Andréia,
eu coloquei o grupo de supervisão do estudo. Quando eu ia colocar a foto do Irmo, foi que deu problema na internet. Eu não sei o que que houve, se o Irmo não queria aparecer, e aí, conclusão, ficou aí só aparecendo a gente aqui, a Gisele, a Andréia. A Gisele, ela trabalha com a programação e eventos, ela está supervisionando o grupo de estudo, o Andréia também, que ele faz o papel, a posição de âncora, ele edita o vídeo para a gente, grava, que dá muito trabalho. O Irmo faz essa supervisão geral, afinal de contas, o Irmo, ele nos presenteia aí com todo o conhecimento dele acerca do assunto de Reich, Gaiaça e a leitura corporal, né? E tem eu que procuro organizar tudo isso aí, né? E a Marcinha, que ela não aparece muito, mas ela está aí nos supervisionando aí pelas redes sociais, nos dando feedback, falando, olha, isso está precisando mais isso ou menos aquilo. E que ela trabalha justamente com essa parte de marketing em rede social, né? Redes sociais. Bem, não adianta eu pedir o André para continuar o slide, porque, como eu disse, eu tive problema na internet e não consegui continuar. Porém, agora eu gostaria de falar de os valores que a gente, quando faz um grupo de estudo, a gente trabalha com o pessoal através de um estudo, um valor, para ajudar o grupo a manter o WhatsApp, a fazer toda essa dinâmica aqui que nós fazemos, que eu vou passar para a Gi, porque a Gi ela teve uma ideia muito legal de colocar um valor bem baixinho para participarem o maior número possível de gente. Gi, posso passar para você? Boa noite para todos vocês. Talvez alguns de vocês saibam, talvez não. Porém, o nosso grupo de estudos, ele é um dos benefícios que a gente dá para os apoiadores do Praticadamente. O que é o programa de apoio nosso aqui? Para que a gente mantenha o Zoom, para que a gente possa fazer algumas coisas. Gente, tudo isso custa dinheiro, né? A gente sabe aqui no grupo que isso custa. Então, nós elaboramos esse programa de apoio. Nós temos dois, né? Tem o nível 1, que ele é um pouquinho mais baratinho, que ele dá acesso somente a vídeos que são exclusivos, então a gente grava a aula aqui de quarta-feira, porém, quando vai para o YouTube, somente os nossos apoiadores têm acesso a esses vídeos. E o grupo, né, o nível 2 de apoiadores, além desses vídeos, tem direito de participar aqui do nosso grupo de estudos. O último livro que nós estávamos estudando até a semana passada, né, O Corpo Guarda as Marcas, que foi uma leitura sensacional. Esse aqui, esses valores na tela que vocês estão vendo, era o que todo mundo estava pagando aqui. A gente tem alunos que estavam no grupo 1 de estudos e que estavam pagando esses valores. Então, todo mês, R$ 52 de contribuição, e para quem optava por pagar a anuidade, ganhava duas mensalidades, então ficava 520. Quando a gente estava ali conversando no nosso grupo, né, o André que levantou essa bola, e aí a gente debateu e nós chegamos à conclusão que para o grupo 2 nós vamos mudar os preços aqui que a gente comprava, que a gente cobrava. E quando eu falo de preço e não de valor, porque nós estamos no meio de terapeutas e vocês entendem que o valor do que é oferecido, isso daí não tem preço. Mas o trabalho que a gente faz aqui, isso sim tem um preço. Pagar Zoom tem um preço. Então, nós vamos fazer uma promoção para vocês, valendo a partir do livro 2, que é esse, o Reich 1980, do Gaiarsa, que a Lívia já apresentou aqui. Estão preparados? Prontos e preparados? Ó, o Irmão falou prontos e preparados lá, ele fez assim com a cabeça, então vamos lá. A partir de agora, o novo valor, né, o novo preço que surge é R$ 25,90 mensal, com todos aqueles benefícios. As aulas do Praticadamente, que ficam exclusivas para apoiadores, os e-books do Praticadamente, que a gente libera. Vou contar um segredo para vocês que estão aqui. O segundo e-book está prontinho, editado, corrigido português, tá, gramática, diagramação, está tudo pronto. Já já a gente está liberando esse segundo livro, que é um livro da Lilian, de novo. Nós já temos um livro da Lilian de homoação e heteroação. Então, R$ 25,90 e mensais. E se você quiser pagar a anuidade, R$ 259, válido por 12 meses.
De novo, aqui ganham duas parcelas, né? Duas mensalidades. E além, né, de livro, e-book, as aulas, pode participar do grupo de estudo com tudo isso que a Lilian contou. Então, a gente tem no grupo de estudos, só para a gente deixar bem frisado aqui para vocês, são 3 encontros nos quais a gente lê o capítulo, então, todo mundo adquire o livro, cada um por si, vocês compram lá, a gente está indicando sites como, por exemplo, o Estante Virtual, porque aí ele está mais baratinho, porque esse é um livro que não tem mais novinho, né, irmão? Agora é só edições mais velhinhas, encontradas em sebo. Estante virtual, a gente não está ganhando nada da estante virtual, viu, gente? Aqui é só dica para vocês mesmo. É um site que reúne sebos do Brasil inteiro. Se você quiser na Amazon, você também consegue comprar livros usados lá. É que no estante virtual, os próprios sebos, eles falam um pouquinho da condição do livro, como que ele está, se tem folha rasgada, manchada, não sei o quê. Então, vocês adquirem o livro, lê lá o capítulo, todo encontro, primeiro, segundo, terceiro encontro do mês, Irmo vai vir aqui fazer a supervisão geral, trazer as percepções dele. Cada um de nós aqui que vai estudando um pouquinho, a gente pode trazer as nossas ideias e fazer aquele debate saudável. E uma quinta-feira específica que a gente deixa sempre como a primeira quinta-feira do mês para ficar gravado para todo mundo. Aí é feito um encontro. Nesse encontro não é gravado, justamente porque, assim como aconteceu no Corpo Guarda as Marcas, às vezes algumas das nossas próprias feridas pessoais, não é porque a gente é terapeuta que a gente não tem ferida, a gente tem também. Então, às vezes, dói alguma coisa, a gente fica com uma dúvida que falar aqui na gravação, tem gente que fica com vergonha de falar na gravação. Então, fica um espaço aberto, por isso que a gente chama, né, de open space, um espaço aberto para que as pessoas possam pôr para fora ali com um momento privativo mesmo, né? Porque aí é só entre a gente do grupo de estudos, ninguém vai assistir isso. E falando em assistir, a Andréa também faz a edição de todas as aulas do grupo de estudo e esse vídeo é liberado só para quem participa do grupo. Hoje nós fizemos uma aula aberta para toda a nossa comunidade que quisesse participar, conhecer um pouquinho do livro e também saber agora um novo preço que a gente vai cobrar, né? Investimento que vocês vão fazer. Então, vocês vão chamar a Lilian, o pagamento é feito todo com ela, como foi para quem participou do primeiro grupo. E nós temos aqui novos participantes que vieram lá do curso do IRMA, né? Sejam muito bem-vindos. Então, vocês conversam com a Lilian e aí acerta toda essa parte para ela, que ela passa o link de pagamento todo certinho. Então, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui, que eu vi que no chat tem coisinha. Alguém tem alguma dúvida de preço, do que está de benefício? Vou até parar aqui. Certo? Vale ressaltar, Gi, que do grupo passado nós tivemos insights muito interessantes, que nem diz a Lilian, né? É interessante. E que tivemos mesmo um aprendizado assim sensacional. Eu acho que valeu muito a pena. O nosso colega aqui, Irmo, que supervisionou esse livro, né, O Corpo Guarda as Marcas, trouxe muita informação, além do que o livro traz, né? E acredito também que agora, com esse do Reich 1980, vamos ter mais informação vinda desse nosso querido aí, o Irmo Neto, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, nós vamos falar aqui nesse livro de couraça dinâmica, couraça estática, nós vamos falar de reforço de postura, nós vamos falar de N coisas que está no nosso dia a dia e a gente não percebe. Né? Esse livro é fantástico. O Gaiaspa, ele faz uma leitura muito bonita de Reich. E ele se dá o direito de, às vezes, criticar num bom sentido Reich, porque Reich teve as suas limitações também, né? Então, Gaiaspa já parte de uma postura um pouco mais ampliada, então ele consegue trazer coisas mais recentes, né? Tem que lembrar que o trabalho de Reich estava em 1920, né? Ele começa. Então, em 1920, você tinha uma cabeça, um padrão de pensamento e tinha limitações científicas. Gaiarsa já pega 1950, 60,
né? Então ele pega o mundo dos psicotrópicos, ele pega uma pancada de coisa que Reich não pegou. Então é muito gostoso ler Gaiarsa também, né? Porque até a maneira dele escrever às vezes é sarcástica, né? Igual Reich, entendeu? Então tem hora que parece que você está conversando com ele, lendo um livro. Então, é um livro mais gostoso, é um livro que vai trazer muita compreensão, muitos insights para todos os terapeutas. E foi o que eu falei, né? A maior dádiva que Gaiarsa deixa para a gente aqui nesse livro é a autorização não só de tocar, como ser tocado. E É isso é muito. interessantíssimo, né? Compreender que você pode tocar e ser tocado. Você não precisa só tocar e quando a pessoa põe a mão em você, você... E agora, o que que eu faço? Né? Então, aqui não. Aqui ele vai explicar de forma muito interessante como a gente deve se portar. Eu queria ouvir também do Roberto, um pouquinho, se ele puder falar para a gente, porque o Roberto lê Gaiarsa desde o século passado, né? Então, eu gostaria muito da opinião dele sobre a leitura desse livro e o que esse livro pode trazer de benefício para a gente. Oi, irmão, tudo bom? Tá ouvindo aí? Tudo bem. Estou ouvindo. Não, o Gaiarsa é assim, né? Realmente praticamente eu tenho todos os livros do Gaiarsa, conheço o Gaiarsa pessoalmente, participei de um trabalho que ele fazia, nós chamava Grupo de Movimento, grupo sem palavras, né? Que você ficava lá 1 hora, você podia fazer tudo, eram os terapeutas, uma sala grande, tinha terapeuta no meio, você acendia, abaixava a luz, e você podia se expressar de todas as formas, menos falando. Então, obrigatoriamente, as pessoas iam entrando, iam introduzindo na linguagem não verbal, iam prestando atenção no não verbal, iam despertando para o não verbal, no começo com muito medo, mas depois formavam-se grupos afetivos, assim, que ficava todo mundo abraçado. Né? Aí você não queria ir embora mais. Bom, acabou aí, acabou. Né? E aí deixava mais meia horinha, era 1 hora, né, de trabalho, e deixava mais meia horinha para quem quisesse falar sobre a experiência que teve e tal. Foi muito interessante. Eu, inclusive, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, né, na Unital, eu fiz esse trabalho com os alunos lá e foi muito interessante. Né? Muita coisa interessante. E o Gaiarsa, ele traz essa coisa da biomecânica, né, ele introduz a questão da biomecânica, né, do centro de equilíbrio do corpo, porque a dificuldade da mudança, porque tem um centro, as nossas couraças, né, rachando, né, nossos grupos musculares, eles formam a nossa postura, a nossa estrutura, e eles se compõem em relação à força de gravidade. Então, o nosso centro de gravidade tá em relação com as nossas couraças. Então, mudar a couraça também é uma mudança biomecânica. Então, existe uma resistência muito grande biológica também para a mudança. Então, ele traz muito a linguagem não verbal, né? As micro expressões, né? Quando você fala um negócio que o paciente não gostou, ele faz uma fração de segundo, ele faz uma cara de quem não gostou e depois dá um sorriso. Então, desenvolver, né, ele propõe para a gente desenvolver essa leitura corporal, né, que é um pouco o que o Reich fazia, depois o Lowen, da bioenergética, né, foi aprimorando no trabalho dele, né. O Reich limitava muitos pacientes, né, para saber o que o paciente estava sentindo, né. Então, a postura do paciente ele fazia, que sem querer ele fazia um rapport, né. O Reich acho que não conhecia a, essas teorias mais modernas, mas ele estava fazendo um rapport, ele estava imitando o paciente lá. Então ele acabava criando um vínculo, enfim. Mas o Gaiarsa ele traz toda essa questão, é uma visão mais menos ortodoxa, né, do ser humano e é considerado também um maldito, né, igual o Reich foi um maldito, assim, no bom sentido maldito, por quê? Porque ele ousou falar aquilo que ninguém falava e tocar em assuntos que ninguém tocava, né? E ele tem livros que são belíssimos, né? Tem um livro dele que é o Ritual da Comunhão, que ele junta a teoria oriental com o Ocidente, né? Que é um livro belíssimo, que ele fala, né, do Tantra, ele fala de experiências místicas, enfim, ele é um cara profundo, muito... e ele foi desenvolvendo, né, as teorias dele ao longo da vida, ele durou 90 anos, né? Então ele teve muita experiência e ele era assim, né? Ele tinha essa coisa para a gente viver bem, a gente tem que ser um pouco
não contente com as coisas. A gente tem que questionar, a gente tem que ser ousado, tal, senão a gente não vive a vida. Enfim, é muito isso e muito mais. É isso aí. Muito bom. Muito bom. O teu áudio está desligado, Irmo. Para vocês terem uma noção, esse valor é extremamente simbólico pelo tanto de conhecimento que a gente vai adquirir nesse grupo de estudo. Para vocês terem uma ideia, o Gaiarsa, ele traz da psicanálise essa necessidade não só de falar, mas também explicar o que estou falando, né? Então, se ele coloca uma palavra, ele vai explicar essa palavra no sentido que ele está colocando. E isso evita que a gente cometa erros e suposições desnecessárias. E num dos capítulos ele vai falar relação entre emoção e comportamento, né? Então ele fala que a origem da noção da couraça muscular do caráter, conceito básico do sistema, estão ligadas a uma das melhores perguntas que Reich se fez. Olha a acuidade do Gaiarsa. Ele se concentrou numa pergunta excelente que Reich se fez. E como é que a gente cresce? Aprendendo a fazer perguntas excelentes a nós mesmos. Se isso acontecer, isso, o que dá para fazer? Às vezes eu me pego no trânsito confabulando, né, comigo mesmo sobre questões aí. Mas e se for assim, se for assado, se isso der assim? E isso é bacana. Porque boas perguntas geram boas respostas. Boa noite, dona Carol. Né? E aí ele fala o seguinte, ó. Boa noite. Você diz a uma criança não chore, o que é que ela faz para não chorar? Quando se diz para uma criança não chore, o que ela faz para não chorar? Que grupos musculares ela vai trabalhar? Ela fica emburrada. Entendeu? Aí ele vai falar também aqui, ó, é preciso fazer primeiro uma distinção óbvia. Ele está falando que é óbvio. Porque, de regra, não é feita entre emoção e resposta motora. Sentir raiva e brigar. Sentir medo e fugir. Sentir tristeza e chorar. Sentir amor e derreter-se. Poucas pessoas têm a capacidade de se derreter. Fantástico. Aí ele coloca... Irmo, você está dando muito spoiler do livro, Irmo. Não, mas é só essa pinceladinha. Isso aqui é uma folha. Isso aqui é uma folhinha, né? Raiva e medo são emoções ortossimpáticas. Alguém sabe o que é ortossimpáticas? Imagine em 1980. Nós estamos em 2024, quase 2025, vocês não E sabem. ninguém sabe. O que é uma emoção ortossimpática. Imagina o coitado lendo isso em 1980, quando ele lançou esse livro. Né? Aí ele coloca entre parênteses, sistema nervoso vegetativo. Quem sabe o que é sistema nervoso vegetativo? Olha só, vocês não sabem. Isso eu sei, viu? Isso eu sei. Ligadas ao sistema ataque, fuga e fuga. Ligadas ao instinto de defesa, de autopreservação. Ligadas, enfim, a estímulos nociceptivos. Quem sabe o que são estímulos nociceptivos? Ameaças de castração dos psicanalistas. Podemos Então, chamar... olha só, isso aí são as nomenclaturas que nós citamos que tem novas. Vocês vão aprender muitas palavras, nós vamos aprender, né? Muitas palavras. Nós vamos falar sobre reforço de couraça, né? Os movimentos que se exprimem são velozes, angulosos, duros, fortes e retos. Ou seja, ele não só fala o que é raiva e medo, mas como isso vem. E amor e tristeza? Emoção parasimpática. Então, antes ele estava falando de emoções ortossimpáticas, que são, a gente poderia falar, simpáticas, o sistema nervoso simpático. E agora o parasimpático. Agora, vocês sabem a diferença entre simpático e parasimpático? Sabem porque nós aprendemos no livro Corpo Guarda as Marcas.
Então, esse livro vai trazer um aprofundamento de algumas questões que estão lá e vai trazer agora como nós podemos ver isso no corpo das pessoas. Esse livro, gente, ele traz um monte de coisa. E nós vamos trabalhar também, vou dar um spoilerzinho, com, né, o Jarbas. O Jarbas é o meu assistente virtual que eu usei no workshop. Quem estava no workshop viu o Jarbas trabalhando. E o Jarbas trabalha bem pra caramba. É verdade, eu gostei do seu secretário aí, do seu assessor. Muito interessante. Eu vou arrumar um assessor desse para mim, hein? Muito bom. Agora, o Irmo já deu muito spoiler, gente. Não, mas não se assustem, porque a gente aprende tudo isso de uma forma descontraída, de uma forma terapêutica. Inclusive, nós vamos aprender a utilizar não só todo esse aprendizado para os nossos atendidos, né, para os clientes ou pacientes, como também a gente, que nós somos o primeiro paciente, o primeiro cliente mais, vamos dizer assim, não é difícil, né? Desafiante. Somos nós, gente, porque nós temos que cuidar da gente para poder saber cuidar, conseguir cuidar dos outros, né? Então, o objetivo do grupo é justamente isso, é essa interação, porque somos terapeutas com experiências diferentes, com técnicas diferentes. Olha, o Irmo com a Carol já fizeram uma miscelânea aí muito boa de terapia e nos passaram essa miscelânea. E nós vamos fazendo uma troca muito boa, isso é muito legal. Isso faz a gente crescer e sermos um terapeuta diferenciado no mercado aí. Estudar é muito importante para isso. E nos terapiar também, né? Então é isso. Então nós gostaríamos muito que você compartilhasse esse vídeo para outras pessoas, convidasse para participar desse grupo de estudo e nós vamos nos reunir, como já foi falado, toda quinta-feira, gravamos uma parte da aula, a gente fica lá tendo um papo muitas vezes depois, antes, e a gente começa a ter uma interação em que um acaba, às vezes, dando suporte ao outro e tirando dúvidas, até com relação a atendimentos, que às vezes a gente está atendendo alguém e já sabe que o outro tem um entendimento melhor de uma situação e a gente vai lá e passa uma mensagem e tira nossas dúvidas. Então, esse grupo de estudo é muito mais do que você pegar um livro e ler. E outra coisa legal, gente, tem metade do Corpo Guarda-Marcas, que tinha 500 folhas que nós estudamos, esse aqui tem menos, esse aqui tem 240. Exagerando? Não, não. Aqui tem um comentáriozinho, mas vamos dizer que seja 240. É metade do que nós estudamos no Corpo Guarda-Marcas, então nós vamos levar metade do tempo também, acho eu, né? E o livro é esse. Eu vou procurar escanear um pedaço ou outro, para quem não tem, poder estudar junto, poder ler, tá? Mas na estante virtual e em outros sebos também você consegue adquirir esse livro. Não é difícil, tá? É um livro, apesar de não estar sendo editado, né? Tá com edição nova, nós conseguimos ter acesso dele no mercado. Bem, é isso. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Pode também passar uma mensagem para mim ou para qualquer um do PDM, que a gente está inteirado aí no como nós vamos fazer, né? E para fazer parte do grupo de estudo. E o livro que nós damos, e-book, né? Que o Praticadamente disponibiliza para os nossos colaboradores, para os nossos apoiadores, que está já aí para ser disponibilizado, semana que vem, acredito que vai estar sendo enviado para o pessoal. É um livro bem interessante, um e-book bem interessante, porque ele é com relação a uma aula que eu dei sobre Dave Elman, em que tem o protocolo Dave Elman e tem toda a história, ele está muito mais bem embolado do que foi dado na aula, tem um conteúdo maior, que é bem interessante para vocês entenderem essa personalidade, até porque nós estamos fazendo um cursinho aí para quem quer entender hipnose, aprender e utilizar junto com a sua técnica. Nós estamos começando aí a trazer todas essas técnicas, e aí eu te garanto que se você estudar, você vai ser aquele terapeuta diferenciado. Você não vai precisar se preocupar em ficar fazendo propaganda, porque um indica o outro indica, porque você sabe como utilizar suas técnicas para ajudar as pessoas e para se ajudar também, né? Então é isso. Eu vou pedir para se alguém tiver alguma pergunta, dúvida ou quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade para a gente poder fazer o encerramento para não ficar muito longo. E aí, alguma pergunta? Dúvida? Ajuda? Queixa? Irmo?
Gente, eu sou suspeito para falar, né? O que eu gostaria de vocês é pedir para as pessoas que participaram do primeiro grupo se podem gravar um vídeo curtinho falando um pouquinho do que aprendeu assim, aprendi esse livro, valeu isso, papapá, papapá, e agora nós vamos ter o livro do Gaiaça, também, fala mais um vídeo curto de 1 minuto, falando do Praticadamente, falando do grupo de estudos, para a gente soltar nas redes sociais do Praticadamente, já vinculando vocês ao Praticadamente. Né? Então, vai ser um vídeo lançado em colaboração. Tá? Então, aí vocês mandam esse vídeo para o André é excelente editor, né? Então, a gente vai fazer, aí manda para ele esse videozinho curto de 1 minuto e ele coloca no canal do Praticadamente, lá para a gente chamar mais gente para o grupo de estudo. Né? Como a gente vai fazer compartilhado, então todo mundo do Praticadamente e da rede social de vocês vai ficar sabendo dessa aula, né? Desse grupo de estudo e talvez a gente consiga mais gente, ok? Tá certo. Perfeito. Adorei a ideia. Mais alguém gostaria de fazer? Aí depois eu entro em contato com algumas pessoas que estão falando comigo. Eu estou com um probleminha na internet, mas eu vou conseguir falar com vocês depois da resenha e a gente vai se falando. Na próxima quinta já começamos a primeira parte, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Andréia? Lília, Tranquilo? deixa eu falar um negócio. Pode Lília, falar. Pode só falar. para dizer um pouquinho do Gaiarsa, né, que ele explora a respiração e os processos respiratórios como fundamentais. Teu som ficou baixo. Cortou, né? Teu som ficou baixo. Repete, por favor. Será? É que sumiu a imagem que deu. O Gaiarsa ele explora muito a respiração e os processos respiratórios, o diafragma, como formas de trabalhar, como responsável por muito das angústias, das ansiedades, né? Ele fala que a gente, na angústia e na ansiedade, a gente, na realidade, a gente não percebe, mas a gente diminui muito o ritmo, começa a asfixiar lentamente. Então, a ansiedade tem uma relação muito com a respiração, ele explora muito a respiração. Né? E a visão, né? É isso aí. É bem interessante você trazer esse assunto, Roberto, porque hoje em dia está se falando muito nas redes sociais sobre a importância da respiração, né, no dia a dia e nos processos terapêuticos. É muito legal. E aí vocês ficam sabendo que a gente vai estudar sobre isso também, né? Falar sobre isso também. Teu vídeo está travando, eu acho. Oi? No universo haitiano, no universo haitiano, já é conhecido faz tempo. Exatamente. Nós vamos trazer, olha, de 1920. Oh, é isso aí. Então, gente, nós vamos aí trazer todo esse assunto muito importante, né? Eu gostaria de agradecer a todos aqui que nos acompanharam. E se você está assistindo esse vídeo depois, entre em contato conosco do Praticadamente e venha fazer parte do nosso grupo. O grupo, se tiver iniciado, como nós comentamos, é gravado. Nós temos tem como você acompanhar e fazer parte e passar por esse crescimento muito bom, né? Mais alguma coisa? Posso encerrar? Então, agradeço a todos, gratidão e boa noite. Venha fazer parte do Praticadamente. Vamos deixar o link aí embaixo, tá?